A chuva caía como um lamento naquela noite, tamborilando contra as janelas da mansão, com uma urgência que parecia viva. Dentro da casa, Luana esfregava as mãos no avental, o frio da pedra sob os pés subindo até os ossos. Há 7 meses ela trabalhava ali, uma empregada invisível na vida dos Albuquerque, uma família que parecia flutuar acima do mundo real. Seu papel era manter tudo em ordem, limpar os móveis de madeira escura, dobrar os lençóis impecáveis, servir o café sem derramar uma gota. Mas naquela noite o ar estava carregado, como se algo esperasse para acontecer. Gustavo, o patrão, era um enigma. Aos 38 anos, ele comandava a casa e os negócios com uma frieza que intimidava. Alto, de ombros largos, sempre de terno impecável, ele mal olhava para Luana. Quando falava era com ordens curtas. Arrume a sala. O jantar às 7. Ela já tinha se acostumado à distância dele, ao jeito como ele parecia carregar um peso que ninguém via. Só que naquela noite, um barulho estranho vindo do andar de cima quebrou a rotina. Com o coração batendo um pouco mais rápido, Luana subiu as escadas, os degraus rangendo sob seus passos leves. A porta do quarto de Gustavo estava entreaberta, uma fresta de luz dourada escapando para o corredor. Ela hesitou, mas empurrou a madeira com cuidado. Lá dentro, ele estava sentado na beira da cama, a gravata frouxa como uma corda desfeita, uma garrafa de uísque na mão. O cheiro forte de álcool misturado com o perfume dele encheu o ar. Não era o Gustavo que ela conhecia. O homem rígido tinha dado lugar a alguém quebrado. "Senhor Gustavo, o senhor está bem?" perguntou ela, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Ele levantou os olhos devagar, como se a presença dela o tivesse arrancado de um lugar escuro. Por um instante ficou quieto, o olhar perdido. Então, com a voz rouca, murmurou: "Tô tentando esquecer." Não era para ela. Era um desabafo solto no vazio, mas atingiu Luana como um soco. Ela deu um passo para trás incerta. "Quer que eu traga algo? Um chá, talvez?" sugeriu, buscando qualquer coisa para preencher o silêncio. Ele riu baixo, um som amargo que ecoou no quarto. "Chá não conserta o que está quebrado aqui dentro, Luana." Era a primeira vez que ele dizia o nome dela assim, com uma intimidade que não combinava com o patrão distante. O som aprendeu e ela ficou ali parada, sem saber o que fazer. Deveria ter virado as costas, corrido para as suas tarefas, mantido a barreira que sempre existiu entre eles. Só que os olhos dele, fundos, implorando por algo que ele nem sabia nomear, a seguraram. Antes que ela pudesse pensar direito, Gustavo esticou a mão e pegou a dela. O toque era quente, quase febril, como se ele precisasse se agarrar a algo para não afundar. "Fica comigo um pouco", pediu, a voz tremendo de um jeito que ela nunca imaginou ouvir. Luana sabia que era errado. Ele era o patrão, ela era a empregada. Havia uma linha invisível entre os dois, traçada por regras que ela sempre respeitou. Mas naquela noite, com a chuva rugindo lá fora e o desespero dele ecoando dentro dela, ela deixou a razão escorrer pelas mãos. Ficou. E o que aconteceu depois foi como um relâmpago, rápido, intenso, impossível de desfazer. Quando acordou na manhã seguinte, o coração de Luana disparou. Por um segundo ela esqueceu onde estava. Então viu Gustavo ao lado, ainda dormindo, o rosto relaxado como ela nunca tinha visto. A realidade caiu sobre ela como a chuva da noite anterior. O que tinha feito? Com o peito apertado, ela se levantou em silêncio, pegou as roupas espalhadas pelo chão e saiu do quarto antes que ele abrisse os olhos. Cada passo pelas escadas era um peso, uma culpa que ela não sabia carregar. Na cozinha tentou se esconder nas tarefas. Lavou a louça com mãos trêmulas, varreu o chão que já estava limpo, qualquer coisa para não pensar. Mas no fim do dia, Gustavo apareceu. "Luana!" chamou ele, a voz grave cortando o ar. Ela congelou, o pano escorregando entre os dedos. "Aquilo ontem foi um erro", disse ele após um silêncio que pareceu eterno. "Vamos esquecer e seguir em frente." As palavras a acertaram como um vento gelado. Ela forçou um sorriso, assentiu. "Claro, senhor." Mas por dentro, algo já estava diferente. Os dias seguintes foram um esforço para fingir. Luana continuava a rotina, mas o corpo começou a falar. Um cansaço que não explicava, tonturas que vinham do nada. Uma tarde, enquanto limpava a sala, precisou se apoiar na mesa para não cair. Helena, a cozinheira, viu tudo.
Você tá bem, menina? Perguntou, preocupada. Tô sim, só cansada, mentiu Luana. Mas quando Helena saiu, ela contou os dias mentalmente. O medo apertou seu peito. Não podia ser. Não assim. Naquela noite, sozinha no quartinho de empregada, ela encarou o teto, o coração acelerado. Precisava saber. Na manhã seguinte, inventou uma desculpa para sair e correu para a farmácia. Comprou o teste com dedos trêmulos, voltou e se trancou no banheiro. 2 riscos vermelhos. Positivo. O mundo parou. Ela deslizou até o chão, as pernas moles. Grávida. De Gustavo. Antes que pudesse pensar, uma batida na porta a fez pular. Luana, você tá aí? Era ele. A voz de Gustavo atravessou a porta como uma corrente elétrica. Luana, você tá aí? Perguntou ele. O tom firme carregado de uma urgência que ela não esperava. O teste de gravidez ainda tremia em suas mãos. Os 2 riscos vermelhos gritando uma verdade que ela mal começava a engolir. Luana respirou fundo. Enxugou as lágrimas com o punho da blusa e enfiou o teste no bolso do avental. Abriu a torneira por um instante, deixando a água correr para disfarçar. Então abriu a porta com um sorriso forçado. Sim, senhor. Tô aqui. Ele estava parado no corredor, as mãos nos bolsos do paletó, os olhos escuros fixos nela, como se tentasse enxergar através da máscara que ela vestia. Você tá diferente, disse, a testa franzindo de leve. Tá tudo bem? O coração de Luana disparou, o segredo queimando no bolso como uma brasa. Tô só um pouco cansada, respondeu ela, desviando o olhar para o chão. Nada que um descanso não resolva. Gustavo hesitou como se quisesse dizer mais, mas apenas assentiu. Se precisar de algo, me fala, disse antes de se afastar, os passos ecoando no assoalho polido. Quando ele sumiu de vista, Luana encostou-se na parede, o ar saindo em golfadas curtas. Grávida. A palavra girava na cabeça dela, como o vento que sacudia as janelas lá fora. Como aquilo tinha acontecido. Ela sabia como, claro, aquela noite de chuva, o momento em que deixou o bom senso escorregar, mas nunca imaginou que uma única fraqueza viraria sua vida de cabeça para baixo. E agora? Gustavo tinha chamado aquilo de erro. Será que a culparia? A mandaria embora? Ou simplesmente fingiria que o bebê não existia? Nos dias que vieram, Luana tentou se agarrar à rotina para não desmoronar. Lavava a louça com mãos que tremiam menos a cada esforço. Dobrava os lençóis com uma precisão quase obsessiva. Servia o café como se nada tivesse mudado. Mas o corpo não a deixava mentir. O cansaço era um cobertor pesado, as tonturas vinham em ondas inesperadas, e uma náusea leve começava a se instalar. Enquanto isso, Gustavo voltou a ser o patrão de sempre. Distante, quase invisível. Passava por ela no corredor sem dizer nada, os olhos fixos em algum ponto que ela não alcançava. Helena, a cozinheira, foi a primeira a notar. Uma manhã, enquanto Luana picava cebolas com movimentos lentos, a mulher parou ao lado dela, limpando as mãos no avental. Você tá com uma cara que não me engana, Luana. O que tá acontecendo? Perguntou, o tom firme de quem já tinha visto muito na vida. Luana forçou um sorriso, os olhos ardendo com o cheiro forte. Nada, Helena. Só dormi mal. Helena bufou, cruzando os braços. Dormiu mal coisa nenhuma. Tá pálida. Parece que vai desmaiar. Já é a segunda vez que te vejo assim essa semana. Luana hesitou. Queria contar, desabafar, jogar aquele peso para fora. Mas e se Helena falasse algo para alguém? É só o calor, respondeu evasiva, voltando para as cebolas. Helena estreitou os olhos desconfiada, mas deixou para lá. Se tá dizendo, murmurou antes de voltar para o fogão. Só que o segredo não dava trégua. Cada dia trazia um sinal novo, os seios doloridos, o sono que pesava como chumbo, o estômago que revirava com qualquer cheiro. Luana sabia que não podia esconder para sempre. Uma tarde, enquanto varria o pátio, uma tontura forte a pegou de surpresa. O mundo girou e ela se agarrou ao cabo da vassoura, o ar entrando em golfadas curtas. De repente, ouviu passos rápidos. Luana! Era Gustavo vindo do jardim com uma pasta na mão. Antes que ela pudesse reagir, ele segurou o braço dela e a guiou até um banco de pedra. Você tá bem? Perguntou, a voz carregada de preocupação. Tô, sim, murmurou ela, tentando se levantar. Foi só um momento. Ele não a soltou. Para de fingir, você não tá bem.
disse, os olhos escuros fixos nos dela. Havia algo ali, um cuidado que ela não esperava. Eu preciso trabalhar, senhor, respondeu ela, a voz fraca. Eu sei, disse ele, suspirando, mas não assim. Não quero que você se machuque. Luana levantou o olhar, surpresa. Será que ele adivinhava algo? Era a chance de contar, mas o medo a travou. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer, o coração batendo descompassado. Naquela noite, deitada na cama estreita, Luana acariciou a barriga, ainda plana, mas já cheia de vida. O que eu faço com você, hein? Sussurrou, como se o bebê pudesse responder. Precisava falar com Gustavo. Na manhã seguinte, vestiu o uniforme com dedos nervosos, o teste guardado no bolso como um lembrete. Enquanto terminava de arrumar a sala, ouviu a voz dele atrás dela. Luana, podemos conversar? Perguntou Gustavo, parado na entrada, a expressão séria, mas com um traço de hesitação. Ela virou devagar, o estômago embrulhado. Claro, senhor. Ele entrou e fechou a porta, o som da madeira selando o momento. Você tá diferente há dias, começou ele cruzando os braços. Quero saber o que está acontecendo. Era agora. Luana respirou fundo, sentindo o chão oscilar. Senhor Gustavo, eu... A voz falhou, mas ela se forçou a continuar. Tô grávida. O silêncio que veio foi como uma parede caindo. Gustavo ficou parado, os olhos arregalados, processando. Grávida? Perguntou quase um sussurro. Fiz o teste, deu positivo, disse ela, as mãos tremendo no avental. Ele passou a mão pelos cabelos, dando passos curtos pela sala. Isso é sério, murmurou, mais para si mesmo. Luana sentiu o peito apertar. Não tô pedindo nada, senhor, disse, segurando as lágrimas. Só achei que você precisava saber. Ele a encarou, e pela primeira vez ela viu algo além da frieza. Choque, medo, talvez até um lampejo de culpa. Me dá um tempo para pensar, falou ele. A voz baixa antes de sair sem olhar para trás. Luana ficou ali, o peso da verdade esmagando-a. Enquanto isso, no escritório, Gustavo abriu a gaveta e pegou uma foto antiga. Ele e uma mulher loira, sorrindo num passado que ele tentava esquecer. Raquel. Por um segundo pensou em ligar para ela, mas fechou a gaveta com força. Não agora. Não com isso. Luana ficou parada na sala, o som da porta se fechando atrás de Gustavo, ecoando como um trovão abafado. Ela levou a mão ao peito, tentando acalmar o coração que martelava contra as costelas. Tinha jogado a verdade no ar. Tô grávida. E a reação dele a deixou flutuando num mar de incerteza. Aquele "me dá um tempo para pensar" era um vazio que ela não sabia preencher. Será que ele estava surpreso, irritado, ou apenas indiferente? Tudo o que sabia era que o chão sob seus pés parecia menos firme agora. Com o passar dos dias, Gustavo se tornou um fantasma na própria casa. Saía antes do amanhecer, o ronco do carro sumindo na neblina, e voltava tarde quando Luana já estava no quartinho de empregada, os olhos fixos no teto. Nos raros momentos em que se cruzavam, um instante na escada, um vislumbre no corredor, ele desviava o olhar como se encarar ela fosse enfrentar o que não podia nomear. Luana sentia um nó na garganta toda vez que isso acontecia. Ele estava fugindo. Dela, do bebê, de tudo. Helena notou primeiro. Numa manhã fria, enquanto Luana esfregava um prato com mais força do que precisava, a cozinheira parou ao lado dela, o cheiro de alho fresco no ar. Tá tudo bem com você, Luana? Tá com uma cara que parece que o mundo caiu, disse, o tom carregado de preocupação. Luana hesitou, o prato escorregando entre os dedos molhados. Tô bem, Helena. Só um pouco perdida, respondeu, forçando um sorriso fraco. Helena cruzou os braços, os olhos estreitos. Perdida por quê? É o patrão, né? Ele tá mais quieto que de costume. A pergunta a acertou em cheio, mas Luana não podia contar. Não ainda. Às vezes as coisas complicam, disse ela evasiva, voltando pro prato. Helena bufou, claramente descrente. Se precisar botar pra fora, me procura. Não gosto de te ver assim, murmurou antes de voltar pro fogão. O som da faca cortando cebolas preenchendo o silêncio. Luana assentiu, mas por dentro o peso crescia. Carregar aquele segredo sozinha estava ficando insuportável. O corpo dela também não ajudava a disfarçar. As náuseas vinham mais fortes, especialmente ao acordar, e as tonturas a pegavam desprevenida.
Uma tarde, enquanto varria o pátio, o céu girou de repente. Ela se agarrou à vassoura, o vento frio batendo no rosto, e fechou os olhos para não cair. Luana! A voz de Gustavo cortou o ar, e antes que ela pudesse reagir, ele estava ao seu lado, a mão firme no braço dela. Você tá bem? Perguntou, os olhos escuros cheios de algo que ela não esperava, um brilho de aflição. Tô sim, murmurou ela, tentando se soltar. Foi só uma tontura. Ele a guiou até um banco de pedra, ignorando o protesto. Você não pode continuar se matando assim, disse a voz mais suave, quase um apelo. Luana levantou o olhar, surpresa com o tom. Eu preciso trabalhar, senhor, respondeu, as mãos apertando a vassoura como um escudo. Eu sei, disse ele passando a mão pelo rosto, mas não quero que você se machuque. Nem você, nem... Ele parou, as palavras morrendo na garganta. Ela prendeu o ar. Era a primeira vez que ele tocava no assunto do bebê, mesmo sem dizer o nome. Então você pensa nisso? Perguntou hesitante, o pulso acelerando. Gustavo desviou os olhos para o horizonte, os ombros tensos. Penso, admitiu, baixo, mas ainda não sei como lidar com isso. A confissão era frágil, mas acendeu uma faísca em Luana. Não era uma resposta clara, mas era mais que o silêncio dos últimos dias. Depois daquele instante, algo mudou, ainda que aos poucos. Gustavo não falava abertamente sobre a gravidez, mas aparecia mais. Passava pela cozinha enquanto ela ajudava Helena, perguntava se ela tinha comido, deixava um copo d'água na mesa sem dizer nada. Eram gestos simples, quase tímidos, como se ele estivesse tateando um caminho novo. Luana guardava cada um no peito, mesmo sabendo que ele ainda lutava contra algo que não explicava. Uma noite, enquanto guardava os pratos, ele entrou na cozinha, o paletó jogado no ombro. Luana, precisamos conversar, disse, pigarreando para chamar atenção. Ela parou, o pano ainda na mão, e virou para encará-lo. O olhar dele era sério, mas havia uma vulnerabilidade que ela raramente via. Sobre o quê? Perguntou, o estômago dando um nó. Ele respirou fundo como se juntasse coragem. Sobre você. E o bebê? Ela cruzou os braços, esperando. Eu sei que não tenho sido claro, começou ele, o tom baixo. Mas você não precisa mais trabalhar aqui. Luana arregalou os olhos, o chão oscilando de novo. O quê? Não tô te demitindo. Ele se apressou, levantando as mãos. Você precisa descansar. Quero cuidar de você. O coração dela afundou e subiu ao mesmo tempo. Eu não posso aceitar isso, senhor, disse, a voz firme, apesar do tremor. Preciso do meu trabalho. Gustavo esfregou as têmporas, visivelmente frustrado. Eu sei que você é forte, Luana. Só que agora não é só sobre você. Pense no bebê. Ela hesitou. Ele tinha razão. O cansaço estava cobrando um preço alto, mas depender dele a assustava. Se eu aceitar, posso ficar aqui? Pelo menos até o bebê nascer? Perguntou, testando o terreno. Ele ficou quieto por um instante, depois assentiu. Sim, e depois a gente resolve, mas até lá você fica segura. Luana mordeu o lábio, pensando. Não era um compromisso pleno, mas era um passo. Tá bem, disse, enfim, mas com uma condição. Ele arqueou a sobrancelha. Qual? Quero respeito. Não sou um peso para carregar. Os olhos dele brilharam, como se as palavras o tivessem tocado fundo. Você tem minha palavra, respondeu firme. Naquela noite deitada, Luana sentiu um alívio misturado com medo. Gustavo estava tentando, mas o abismo entre eles ainda existia. Enquanto isso, no escritório, ele abriu a gaveta de novo. A foto de Raquel o encarava. Um lembrete de um erro antigo. Ele aguardou de volta, mas o telefone vibrou. Uma mensagem. Voltei para o Brasil. Precisamos conversar. R. Ele apagou sem responder, mas o nome ficou na cabeça dele como uma sombra. A vida na mansão mudou de tom após a conversa na cozinha. Luana não precisava mais acordar com o sol para esfregar o chão ou carregar bandejas que faziam seus braços tremerem. Gustavo tinha sido claro. Ela devia descansar. No início a ideia a incomodava. Ficar parada parecia um luxo que ela não merecia. Mas o corpo, pesado de exaustão e da gravidez que crescia, acabou vencendo a resistência. Pela primeira vez, ela podia sentir o bebê sem o medo de desabar sob o peso das tarefas. Só que aceitar aquilo vinha com uma pergunta que não saía da cabeça. O que Gustavo queria com isso? Nos primeiros dias, Luana se sentia deslocada.
Passava as manhãs no quartinho de empregada, olhando para as rachaduras do teto, o silêncio da casa pesando nos ombros. Mas Gustavo não deixava dúvidas sobre sua intenção. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, ele deixava bilhetes na mesa da cozinha, escritos numa letra firme. Descansa hoje. Se precisar de algo, avisa a Helena. Come bem, o médico falou que é importante. Eram recados curtos, quase secos, mas para Luana eram como sinais de que ele estava tentando, mesmo que não soubesse como. Ele não era de grandes gestos, isso ela já tinha aprendido. Gustavo vivia nos silêncios, nos olhares que diziam mais que as palavras. Só que, aos poucos, algo novo brotava. Ele aparecia na cozinha enquanto ela tomava chá com Helena, perguntava se ela tinha dormido bem ou ficava por perto sem motivo aparente. Era desajeitado, quase engraçado, como se ele estivesse aprendendo a orbitar ao redor dela. Luana guardava cada detalhe, sentindo o coração aquecer, mesmo com o medo de que fosse temporário. Uma noite, o sono fugiu dela. O bebê a mantinha inquieta e o corpo pesado pedia ar. Desceu as escadas descalça, o assoalho frio sob os pés, o som da chuva lá fora trazendo ecos daquela primeira noite. Na sala, a lareira crepitava e, para sua surpresa, Gustavo estava lá, sentado no sofá com um copo de uísque na mão. Ele encarava as chamas, perdido em pensamentos, o paletó jogado ao lado. Não a viu chegar, e por um instante ela pensou em voltar, mas ele virou a cabeça e anotou. Não dormiu? Perguntou, a voz baixa, quase abafada pelo fogo. Não consegui, respondeu ela, a mão pousando na barriga que já se arredondava sob a camisola. O bebê tá agitado. Gustavo a olhou por um momento, como se tentasse imaginar o que ela sentia. Então, num gesto inesperado, deu um tapinha leve no sofá ao lado dele. Senta aqui um pouco. Luana hesitou, o calor da lareira puxando-a como um ímã. Cedendo, sentou-se, mantendo um espaço seguro entre eles. O silêncio os envolveu, confortável, mas carregado. Ele o quebrou primeiro. Nunca pensei que seria pai, disse, girando o copo entre os dedos, o olhar fixo nas chamas. Luana virou o rosto para ele, surpresa com a confissão. E agora que vai ser? Perguntou a voz suave, quase um convite. Ele tomou um gole do uísque, pensativo. Sinto medo, admitiu, a palavra saindo crua. Ela piscou, desarmada pela honestidade. Medo de quê? Gustavo finalmente a encarou, os olhos escuros refletindo o fogo. De falhar, de não ser o que ele precisa. A vulnerabilidade dele a pegou desprevenida. Por um segundo, o homem de terno impecável sumiu, dando lugar a alguém tão perdido quanto ela. Você não precisa ser perfeito, Gustavo, disse ela o tom gentil. Ninguém nasce sabendo. É algo que se aprende. Ele desviou o olhar de volta para as chamas, como se as palavras dela tivessem acertado um ponto sensível. Naquela noite, uma ponte invisível se formou. Não foi uma declaração nem um plano traçado, mas Luana sentiu que ele estava se abrindo, mesmo que aos poucos. Os dias seguintes trouxeram mais sinais disso. Uma tarde, enquanto ela lia um livro no jardim, aproveitando o sol tímido, Gustavo apareceu sem aviso. Estava sem paletó, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos, como se tivesse largado o trabalho no meio. Tá confortável? Perguntou, puxando uma cadeira de ferro para sentar ao lado. Sim, respondeu ela, surpresa com a presença dele ali, em plena luz do dia. O médico falou algo sobre os inchaços? Perguntou ele, olhando para os pés dela, que repousavam num banquinho. Luana sorriu de leve. Disse que é normal, mas que caminhar ajuda. Gustavo ficou quieto por um instante, então se levantou e estendeu a mão. Vem comigo. Ela piscou, confusa. Para onde? Dar uma volta, disse ele, firme. O jardim é grande. Vai te fazer bem. Luana pegou a mão dele, sentindo o calor firme dos dedos dele contra os seus. Caminharam devagar, o som dos pássaros misturando-se ao farfalhar das folhas. Primeiro, o silêncio reinou, mas logo ele perguntou, como era sua vida antes daqui? Ela riu, lembrando. Eu corria no quintal da minha mãe descalça caçando passarinhos com meus primos. Era simples. Ele chutou uma pedrinha no caminho, pensativo. E você? Arriscou ela. Como era antes de tudo isso? Meu avô me criou, disse ele, a voz mais baixa. Era um homem sério, mas justo. Me ensinou a ser duro para sobreviver.
E seus pais? Perguntou ela, cautelosa. Ele parou, o ar ficando mais denso. Meu pai só criticava. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Luana sentiu um aperto no peito. Sinto muito, murmurou. Ele deu um meio sorriso triste. Foi há muito tempo, mas deixa marcas. Naquele fim de tarde, com o céu tingido de laranja, Luana percebeu que estavam se aproximando. Não só por causa do bebê, mas por quem eles eram. Quando voltaram, ela subiu as escadas mais leve, enquanto Gustavo ficou na sala, os olhos seguindo-a. No escritório, o telefone vibrou de novo. Outra mensagem de Raquel. Sei que está me ignorando, mas não vou desistir. Ele apagou, mas o nome dela ficou como um eco incômodo. As semanas que se seguiram trouxeram uma calma sutil à mansão. Luana já não se sentia uma estranha ali, mesmo com a barriga crescendo e o futuro ainda desenhado em traços vagos. Gustavo continuava reservado, mas sua presença era como uma sombra constante, não invasiva, mas firme. Ele aparecia em momentos simples, deixava uma jarra d'água no jardim quando ela lia, perguntava sobre as consultas médicas ou apenas ficava por perto, como quem testa o terreno de um novo papel. Era um avanço lento, mas para Luana, cada gesto era uma peça que montava algo maior. Certa noite, enquanto descansava na cama, um movimento inesperado a tirou do torpor. Ela acariciava a barriga distraída, os dedos traçando círculos suaves, quando sentiu um toque leve, quase um sussurro interno. O coração disparou. Era o bebê. O primeiro chute. Um sorriso escapou sem querer, e uma onda de emoção a atravessou. Antes que pudesse pensar, já estava de pé, descendo as escadas descalça, o chão frio sob os pés. Precisava contar para alguém, e só uma pessoa vinha à mente. Gustavo. Ele estava no escritório, a luz da luminária desenhando sombras em seu rosto, enquanto folheava documentos. Luana entrou sem bater, o que o fez erguer os olhos, surpreso. O que aconteceu? Perguntou, levantando-se rápido ao ver a urgência dela. Ele mexeu, disse ela, o sorriso iluminando o quarto escuro. O bebê chutou. Gustavo piscou como se a notícia precisasse de um segundo para se assentar. Certeza? Perguntou, a voz hesitante. Vem aqui, respondeu ela pegando a mão dele sem cerimônia e guiando-a até sua barriga. Por um instante nada aconteceu. Ele a olhou, as sobrancelhas franzidas, como se achasse que era a imaginação dela. Então, um pequeno solavanco fez os dedos dele tremerem. Gustavo ficou parado, os olhos arregalados. Isso foi ele? Perguntou quase sem ar. Luana riu, os olhos brilhando. Sim, sentiu? Outro chute veio, mais firme, e ele soltou uma risada baixa, espontânea, um som que ela nunca tinha ouvido dele. Ele é forte, disse, a mão ainda ali, absorvendo o momento. Parece que puxou você, respondeu ela, as palavras saindo sem filtro. O ar mudou com aquilo. Gustavo a encarou e por um segundo o silêncio carregou um peso novo. Não de dúvida, mas de conexão. Ele retirou a mão devagar, como se precisasse de tempo para processar. Você precisa descansar, disse, o tom suavizado por algo que parecia ternura. Luana assentiu, o coração acelerado, e subiu as escadas sentindo o calor daquele instante na pele. Naquela noite, ela soube que ele estava se tornando mais que o pai do bebê. Estava virando parte dela. Os dias seguintes foram mais leves. Gustavo passou a ser mais presente, quase protetor. Uma manhã, ao descer para tomar café, Luana encontrou a mesa coberta de frutas frescas, pães quentinhos e um jarro de suco natural. Helena arrumava os pratos com um sorriso esperto. — O que é isso tudo? Perguntou Luana, surpresa. — Ordens do Sr. Gustavo, respondeu a cozinheira, o tom brincalhão. Disse que você tem que comer direito. Antes que ela pudesse reagir, Gustavo entrou, ajeitando as abotoaduras da camisa. — Bom dia, disse ele, o olhar rápido encontrando o dela. — Bom dia, respondeu ela. Foi você que mandou preparar isso? Ele pegou uma xícara de café, dando de ombros. Você e o bebê precisam se alimentar bem. Luana sorriu, um calor subindo ao peito. Obrigada, murmurou, sentando-se ao lado dele. Era um momento simples, mas para ela era como um fio que os costurava mais perto. A tranquilidade, porém, tinha prazo. Naquela tarde, enquanto Gustavo revisava papéis no escritório, o interfone tocou. Senhor Gustavo,
Uma mulher chamada Raquel tá na porta, disse o porteiro, o tom neutro. Fala que é amiga antiga e quer conversar. O nome caiu como uma pedra no estômago dele. Raquel, a ex-noiva que ele tinha apagado da vida anos atrás, depois que ela o traiu por interesse, desfazendo o noivado a semanas do altar. Ele hesitou, o passado batendo à porta, mas respondeu: "Deixa entrar." Minutos depois, ela apareceu no escritório, os cabelos loiros caindo em ondas perfeitas, os olhos claros brilhando com uma confiança afiada. "Gustavo", disse, o sorriso doce demais para ser real. "Quanto tempo?" Ele cruzou os braços, a postura rígida. "O que você quer, Raquel?" Ela suspirou, sentando-se sem convite. "Soube que você está de volta ao Brasil para valer. Pensei em reacender velhas chamas." Ele riu, seco. "Velhas chamas? Você acabou com elas quando me trocou por um contrato melhor." "Erros do passado", disse ela, o tom leve, quase ensaiado. "Mas a gente tinha algo especial, não tinha?" Gustavo estreitou os olhos. Raquel nunca aparecia sem um plano. Ele a conhecia bem demais. "Diz logo o que quer", cortou ele firme. Ela se inclinou, o sorriso ganhando um brilho calculista. "Quero você de volta. E sei como fazer isso acontecer." Ele balançou a cabeça. "Não tem volta, Raquel. Minha vida mudou." Ela riu baixo. "Mudou? Vamos ver." Na cozinha, Luana ouviu o som de uma voz feminina vindo do andar de cima, enquanto guardava os pratos. Curiosa, subiu alguns degraus e viu uma mulher saindo do escritório. Alta, elegante, com um ar de quem pertencia àquele mundo. O coração dela deu um salto. Quem era aquela? Helena, que subia atrás, notou o olhar dela. "Parece que o patrão tem visita", disse casual. Luana assentiu, mas uma inquietação se instalou. De volta ao quarto, acariciou a barriga. "Vamos ficar bem", sussurrou, tentando se convencer. No escritório, Gustavo encarava o copo de uísque, a ameaça de Raquel pairando no ar. Ela tinha saído com um "até logo" que ele conhecia bem. Era o jeito dela de prometer problemas. Ele abriu a gaveta, pegou a foto antiga deles e a rasgou ao meio. Não ia deixar o passado tocar no que estava construindo com Luana. Mas, no fundo, sabia que Raquel não desistia fácil. A chegada de Raquel caiu sobre a mansão como uma nuvem escura que ninguém viu se formar. Nos dias seguintes, ela aparecia sem aviso, os saltos ecoando no mármore como um aviso de tormenta. Sempre vinha com um sorriso afiado, jogando charme para Gustavo e trazendo ecos de um passado que Luana só podia imaginar. Para ela, era impossível não se comparar. Raquel era alta, sofisticada, uma mulher que parecia esculpida para o mundo de Gustavo, enquanto Luana se via como uma peça fora do tabuleiro, a empregada grávida, tentando encontrar seu lugar. O primeiro golpe veio numa tarde tranquila. Luana ajeitava as almofadas da sala, o sol entrando pelas janelas altas, quando Raquel surgiu, o perfume forte precedendo os passos. "Então você é a nova empregada", disse, a voz melíflua carregando um tom que não enganava. Luana ergueu os olhos, o calor subindo ao rosto. "Sim, senhora. Posso ajudar?" respondeu, mantendo a compostura. Raquel sentou-se no sofá, cruzando as pernas com uma elegância ensaiada. "Sempre admirei como Gustavo mantém tudo impecável. Deve ser um desafio para você, ainda mais agora, né?" O olhar dela desceu até a barriga de Luana, e o sarcasmo cortou o ar como uma lâmina. Luana apertou as mãos nas almofadas, mas respirou fundo. "Faço o que posso", disse firme. Raquel sorriu, os olhos brilhando com malícia. "Ótimo, porque agora que voltei, espero tudo perfeito. Você sabe como ele gosta das coisas." Antes que Luana pudesse retrucar, Gustavo entrou, a pasta ainda na mão. "O que está acontecendo?" perguntou, o olhar indo de uma para outra. Raquel levantou-se, o sorriso se alargando. "Nada, querido. Só conhecendo a funcionária." A palavra funcionária acertou Luana como um tapa, mas ela baixou a cabeça e saiu rápido, o coração apertado. Não esperava que Gustavo a apresentasse como algo mais, mas o silêncio dele doeu fundo. Na cozinha, Helena a encontrou esfregando a pia com força demais. "Quem era aquela?" perguntou Luana ao tom baixo. "Uma antiga conhecida do patrão", respondeu Helena, evasiva. "Melhor não se meter." Raquel não parou por aí. Passava quase todo dia, agora, rindo alto de memórias que excluíam Luana, deixando claro que tinha raízes ali.
Certa tarde, enquanto Luana arrumava a mesa do jantar, Raquel entrou na cozinha, o sorriso falso já no rosto. Luana, querida, faz um café para mim, pediu, sentando-se no balcão como se fosse a dona da casa. Luana respirou fundo, os nervos à flor da pele. Claro, disse, pegando a cafeteira com mãos firmes. Enquanto a água esquentava, Raquel continuou. Deve ser estranho para você, não é? Uma moça simples no meio disso tudo. Fácil se iludir, achar que é mais que uma peça temporária. Luana apertou os lábios, o vapor subindo em silêncio. Aqui está seu café, disse, colocando a xícara na frente dela, o tom frio. Raquel pegou a xícara vitoriosa. Bom saber que você entende seu lugar. Antes que Luana explodisse, Gustavo entrou, a testa franzida. O que está rolando aqui? Perguntou, o olhar desconfiado. Nada, Gustavo, disse Raquel leve. Só conversando com a ajudante. Ele notou as mãos trêmulas de Luana e o brilho cruel nos olhos de Raquel. Vem comigo, disse para ela, o tom seco. Quero falar com você. Raquel sorriu, satisfeita, e saiu com ele. Luana ficou para trás, o peito apertado. Ele não a defendeu, mas também não deixou Raquel ir longe. Na sala ao lado, ouviu pedaços da conversa. Você não vê, Gustavo? Eu faço parte da sua vida, insistiu Raquel, o tom sedutor. Isso acabou, Raquel, retrucou ele cansado. Eu segui em frente. Com ela? Riu Raquel sarcástica. Luana segurou o ar escondida na penumbra. Minha vida não te diz respeito, cortou ele. E Luana merece respeito. O coração dela deu um salto. Gustavo, eu errei, mas estou aqui para consertar, disse Raquel, a voz agora doce. Não tem conserto, respondeu ele firme. Acabou. Luana viu Raquel sair, lançando um olhar cortante para ela. Contos de fadas não duram, querida, sussurrou antes de desaparecer. Nos dias seguintes, Raquel sumiu, mas a tensão ficou. Certa manhã, enquanto Luana limpava a sala, o telefone tocou. Mansão Albuquerque, atendeu ela distraída. Você, hein? Era Raquel, a voz fria e calculista. O que quer? Perguntou Luana, o corpo tenso. Conversar. Só nós duas. Café da Praça Central, 1 hora, disse ela, o tom firme. Luana hesitou, mas a chance de acabar com aquilo falou mais alto. Tá bem, respondeu, desligando. No café, Raquel esperava, elegante como sempre, o sorriso presunçoso nos lábios. Que bom que veio, disse apontando a cadeira. Luana sentou, os olhos fixos nela. Fala logo. Raquel tomou um gole do café, prolongando o momento. Você acha que Gustavo vai ficar com você? Ele é um homem de poder, acostumado a controlar tudo. Já está planejando como se livrar desse imprevisto. Luana sentiu o estômago revirar. Ele se importa comigo, disse, firme. Raquel riu baixo. Importa. Ele falou com um advogado essa semana. Mudanças na vida dele, e não te contou, né? Luana franziu a testa. Você está mentindo. Será? Disse Raquel, inclinando-se. Homens como ele protegem a reputação acima de tudo. Você é um erro que ele vai apagar. Luana se levantou, as mãos tremendo. Não vou te ouvir, sei quem ele é. Saiu do café com o coração pesado, mas decidiu confrontar Gustavo. Na mansão, encontrou-o no escritório. Precisamos conversar, disse ela, a voz firme. Ele ergueu os olhos, surpreso. Sobre o quê? Raquel, me encontrei com ela. Disse que você está planejando mudanças com um advogado e me escondendo. Gustavo suspirou, frustrado. Luana, é sobre a empresa. Ajustes no testamento para proteger você e o bebê. Não tem nada a ver com me livrar de você. Ela o encarou, buscando a verdade. Jura? Juro, disse ele, segurando as mãos dela. Você é meu presente. Não deixo ela destruir isso. Luana assentiu, aliviada, mas uma sombra ainda dançava no fundo da mente. Depois do confronto no escritório, Luana sentiu o chão se firmar um pouco sob os pés. As palavras de Gustavo, você é meu presente, ecoaram como um bálsamo, acalmando a tempestade que Raquel tinha plantado. Nos dias seguintes ele fez questão de provar aquilo. Acompanhava as consultas médicas, segurando a mão dela enquanto o médico falava dos batimentos do bebê, e até começou a esboçar ideias para o quarto da criança, apontando onde ficariam os berços. Era um Gustavo que ela mal reconhecia, vulnerável, quase ansioso, mas real. Raquel, porém, não era de desistir. Enquanto Luana e Gustavo reconstruíam a confiança, ela tramava nas sombras.
Certa manhã, Helena encontrou um envelope na porta da cozinha, sem remetente. Olha só, deixaram isso aqui, disse entregando a Gustavo, que abriu com a testa franzida. Dentro, um bilhete curto. Preciso te ver. Hotel Belmond 407. É importante. R. Ele amassou o papel, o olhar endurecendo. Ela não para, murmurou, jogando-o no lixo. Luana, que passava com uma bandeja, viu a cena. Quem? Perguntou curiosa. Ninguém, respondeu ele seco, mas o tom dela o fez ceder. Raquel, quer conversar? Não vou. Luana assentiu, mas uma pontada de inquietação ficou. Nos últimos dias tinha visto Gustavo checar o telefone com mais frequência, o rosto fechado por mensagens que ele apagava sem comentar. Se ela te incomoda tanto, por que não bloqueia? Perguntou, tentando parecer leve. Ele suspirou, esfregando as têmporas. Porque conheço ela. Se eu ignorar demais, ela vai aparecer de novo. Luana deixou para lá, confiando na promessa dele. Mas o nome de Raquel ainda zumbia como uma mosca insistente. Naquela tarde, enquanto Luana descansava no jardim, o celular dela vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Hotel Belmont, 407. Hoje, 18 horas. Venha sozinha se quer a verdade sobre Gustavo. O coração dela disparou. Era Raquel, tinha certeza. Parte dela gritava para ignorar, mas outra, a que ainda temia ser um peso na vida dele, venceu. Precisava saber. Sem contar a Gustavo, pegou um táxi e foi. No hotel, o corredor do quarto andar era silencioso, o carpete abafando os passos. Luana bateu na porta do 407, o estômago em nós. Raquel abriu, o sorriso calculista já no rosto. Sabia que você viria, disse, afastando-se para ela entrar. Mas o que Luana viu a fez congelar. Gustavo estava lá, sentado numa poltrona, a camisa meio desabotoada, um copo de uísque vazio na mão. Ele ergueu os olhos grogue, confuso. Luana, o que você está fazendo aqui? Perguntou a voz arrastada. O que você está fazendo aqui? Retrucou ela, o chão sumindo sob os pés. Raquel riu baixo e pegou um envelope na mesa. Achei que você precisava ver isso, disse entregando-o. Luana abriu com mãos trêmulas. Fotos. Gustavo e Raquel, ela o segurando pela cintura numa, beijando o rosto dele noutra, ele parecendo alheio, quase apagado. O que é isso? Perguntou Luana, a voz falhando. A prova que ele nunca te quis de verdade, respondeu Raquel triunfante. Eu sou o passado dele, mas também o futuro. Luana, espera, disse Gustavo, levantando-se cambaleante. Não é o que parece. Ela me chamou aqui e disse que era sobre negócios. Uísque, eu não sei o que tinha. Ele tropeçou, apoiando-se na parede. Luana sentiu o peito rasgar. Você tá bêbado ou drogado? Como caiu nisso? Perguntou, lágrimas subindo. Eu juro, ela armou tudo, insistiu ele, os olhos implorando. Raquel riu. Sempre a mesma desculpa. Ele não te merece, Luana. A dor a engoliu. Eu confiei em você, disse Luana recuando. Fui burra. Luana, por favor, chamou ele, mas ela já estava na porta. Chega, Gustavo, não aguento mais. Saiu correndo, o som da voz dele se perdendo no corredor. No táxi, as lágrimas vieram livres, as fotos queimando na bolsa. Era demais. O medo, a traição, a incerteza. Precisava escapar. Na mansão, pegou uma mala pequena e jogou roupas dentro. Os movimentos frenéticos. Gustavo chegou minutos depois, ofegante, o rosto pálido. Luana! Gritou, subindo as escadas atrás dela. Você tem que me ouvir. Ela não parou, dobrando uma blusa com dedos trêmulos. Ouvir o quê? Que você caiu na armadilha dela? Eu vi as fotos, Gustavo. Ele segurou os braços dela, desesperado. Eu não te traí. Ela me chamou para falar de um suposto contrato. Me deu o uísque. Eu apaguei. Acordei com ela tirando aquelas fotos. Nada aconteceu, eu juro. As palavras dele tremiam de verdade, mas o coração de Luana estava em frangalhos. E se eu acreditar? Como sei que ela não vai voltar? Não posso viver com essa sombra, Gustavo. Meu filho não merece. Ele segurou o rosto dela, os olhos brilhando. Eu te amo, Luana. Não vou deixar ela ou ninguém tocar no que temos. Ela parou. O eu te amo cortando o ar como um raio. Era a primeira vez que ele dizia isso, e doía por ser tarde demais. Eu preciso de espaço, disse ela, a voz quebrada, pegando a mala.
Para onde você vai? Perguntou ele, a voz falhando. Para a casa da minha mãe, onde eu sei que sou suficiente. Saiu sem olhar para trás, o peso da decisão esmagando-a. No táxi, enxugou as lágrimas, a barriga pesada de emoção e do bebê. Chegou à casa simples de Dona Vera, que abriu a porta e arregalou os olhos ao vê-la. Minha filha, o que houve? Perguntou alarmada. Luana caiu nos braços dela, o choro voltando. Mãe, eu só quero ficar aqui um pouco. Dona Vera a abraçou forte, sem perguntas, o calor dela como um refúgio. Naquela noite, Luana deitou no sofá estreito, a mão na barriga. Vamos ficar bem, sussurrou para o bebê, tentando acreditar. Enquanto isso, na mansão, Gustavo encarava o quarto vazio dela, o copo de uísque intocado na mão. Tinha perdido tudo por um erro que não cometeu, mas não ia desistir. Luana passou a primeira noite na casa da mãe com os olhos abertos, o sofá rangendo sob seu peso, enquanto o chá de camomila esfriava na mesinha. As lágrimas vinham e iam, mas o abraço de Dona Vera era como uma âncora na tempestade. Foi ele, né? Perguntou a mãe, sentando-se ao lado com um suspiro que carregava anos de sabedoria. Luana assentiu, a voz engasgada. Eu achei que ele me amava, mãe, que queria esse bebê comigo, mas as fotos... Ela parou, o rosto de Gustavo com Raquel voltando como um pesadelo. Homens como ele têm mundos que a gente não alcança, disse Dona Vera, segurando as mãos da filha. Mas você é minha força. Você e esse pequeno vão sobreviver. Queria acreditar naquilo, mas o coração de Luana ainda sangrava por Gustavo. Na mansão, ele encarava o quarto vazio dela, o silêncio da casa o sufocando. Desde que ela partiu, ele cortou Raquel da vida com uma faca afiada. Na manhã seguinte, ela apareceu na porta, o sorriso presunçoso intacto. E aí, Gustavo? Parece que sua empregadinha fugiu, disse, o tom venenoso. Ele cerrou os punhos, o olhar como gelo. Você venceu por uma noite, Raquel. Mas eu te conheço. Não vou te dar mais nada. O sorriso dela tremia, mas ela rebateu. Ela nunca vai voltar. Não para alguém como você. Ele fechou a porta na cara dela, as palavras ecoando. Precisava provar que estavam erradas. Os dias arrastaram-se lentos para Luana. O refúgio na casa da mãe era quente, mas o vazio de Gustavo a seguia. Foi numa consulta médica, semanas depois, que o mundo virou de novo. Parabéns, Luana, são gêmeos, disse o médico, o sorriso largo contrastando com o choque dela. Gêmeos? Repetiu, a mão na barriga. Sim, 2 bebês saudáveis, confirmou ele, mostrando o ultrassom. 2 pontinhos pulsantes. Luana saiu do consultório atordoada, a notícia girando na cabeça. Gustavo precisava saber, mas o medo a segurava. Será que ele merecia? Enquanto isso, Gustavo tomou uma decisão. Não aguentava mais o silêncio. Dirigiu até a casa simples de Dona Vera, o coração na garganta, o cheiro de gasolina misturado ao nervosismo. Bateu na porta, os nós dos dedos brancos de tensão. Dona Vera abriu, os olhos estreitos como lâminas. O que você quer aqui? Perguntou, bloqueando a entrada. Falar com Luana, respondeu ele firme. Antes que ela o mandasse embora, a voz de Luana veio de dentro. Mãe, quem é? Ela apareceu, a barriga mais visível sob a blusa larga, e os olhos dele se cruzaram, paralisando o tempo. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, o tom cansado, mas curioso. Eu te amo, Luana, disse ele direto, as palavras saindo como um grito preso há dias. E não vou desistir de você. Ela piscou, o peso da confissão a pegando desprevenida. Você disse isso no hotel, mas eu vi aquelas fotos, retrucou a dor voltando. Ele deu um passo à frente, a voz tremendo de urgência. Eu caí na armadilha dela, sim, mas nunca te traí. Ela me drogou, Luana. Acordei sem saber o que estava acontecendo. Você é tudo para mim. Luana hesitou, as mãos na barriga. Não é só sobre mim agora, disse, respirando fundo. São gêmeos, Gustavo. Ele arregalou os olhos, o ar escapando dele. Gêmeos? Sim, confirmou ela, os olhos brilhando. 2. Ele levou as mãos à cabeça, um sorriso incrédulo nascendo. Meu Deus! O silêncio entre eles era elétrico, mas ele segurou as mãos dela. Eu não sei tudo, Luana, mas sei que te quero. Vocês 3. Ela sentiu o calor dele, a sinceridade cortando o medo. E se eu duvidar de novo? Perguntou vulnerável. Então vou provar de novo, disse ele firme, até você acreditar.
Os meses seguintes foram de reconstrução. Gustavo trouxe Luana de volta à mansão, mas com uma diferença. Ela não era mais a empregada. Ele reformou o quarto para os gêmeos, pintando as paredes de azul e amarelo, e passava noites lendo sobre paternidade, o que arrancava risadas dela. Não era perfeito. Havia silêncios, ajustes, mas era deles. Num fim de tarde, no jardim onde tudo começou, casaram-se. O sol se punha, tingindo o céu de fogo, e as flores ao redor pareciam dançar com eles. Na primeira dança, Luana, barriguda, riu. "Pronto para 2?" perguntou. Ele a puxou mais perto. "Com você, sim." Semanas depois, os gêmeos chegaram numa manhã barulhenta. Clara e Miguel, 2 pacotes de vida que encheram a casa de choros e cheiros de talco. Luana os segurava no colo, exausta, mas radiante, enquanto Gustavo olhava para eles com um brilho que ela nunca vira. "Nomes perfeitos", disse ela, sorrindo. Clara para a luz que ela trouxe, Miguel para o avô que me ensinou a lutar. Ele acariciou a mãozinha do menino, o peito cheio. Naquela noite, com os bebês dormindo ao lado, sentaram-se no sofá, os corpos cansados colados um no outro. "Eu nunca achei que teria isso", confessou ele, a voz rouca. "Uma família?" perguntou ela, aninhando-se no ombro dele. "Sim, e você?" respondeu, beijando a testa dela. Luana sorriu, o calor dele a envolvendo. "A gente caiu, mas levantou junto, né?" "Junto", repetiu ele firme, "e ninguém vai tirar isso de nós." Lá fora, a chuva caía leve, um eco daquela noite distante. Mas agora era diferente. Não havia segredos ou erros, apenas amor, imperfeito, mas sólido. Enquanto os gêmeos sonhavam e a casa se aquietava, Luana e Gustavo sabiam que tinham encontrado um lar. Não na mansão, mas um no outro. E isso bastava.